Fala, meu querido, minha querida que está conosco. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você que está assistindo às aulas do professor Leandro Antunes de Direito Penal Militar. Venho aqui falar com vocês que a gente terminou uma grande parte, que é a parte geral do Código Penal Militar, e estamos começando a outra. Qual é a outra? Crimes militares em espécie. Professor, qual delas cai muito, cai mais? Vamos colocar assim. Eu digo para você que as duas geralmente, vamos colocar assim, 60% parte geral, 40% crimes militares em espécie. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos agora falar sobre uma das grandes, são três grandes grupos que caem bastante, que é crimes contra autoridade e disciplina militar, serviço e dever militar e crime contra a administração militar. Mas nós vamos aos poucos, devagar, vendo todos os crimes desses três grandes capítulos, para que você esteja preparado para a sua prova. Beleza? Eu adoro mexer com esses crimes militares em espécie, é uma das matérias que eu tenho um grande... eu adoro, fico muito motivado e eu espero que você também esteja motivado a estar conosco nesta aula. Beleza? Então vamos, olha para a tela aí, por favor, olha para a tela. Então tá, como nós já tínhamos falado, nós então começamos agora a parte especial e iniciaremos com os crimes militares contra a autoridade ou disciplina militar. É importante, olha para mim aqui, é importante em todos os crimes militares em espécie fazermos algumas classificações, porque essas classificações também caem na sua prova. Beleza? Então sempre nós vamos o quê? Sempre nós vamos classificar os crimes militares em... Olha para a tela aí, vai. Então tá, primeiro, quando eu falar crime militar, você vai ver o seguinte, ó, quando eu falar em crime comum, crime militar, ó, crime militar é aquele crime que vai ser julgado pelo Código Penal Militar, e crime comum é aquele crime que vai ser julgado pela legislação penal comum. Beleza. Essa é uma situação. Agora, ó, vou ter a classificação de crime propriamente militar e crime impropriamente militar. Crime propriamente militar, aquele cometido por militar. Lembram disso? E aqui, crime impropriamente militar, aquele que pode ser cometido tanto por militar ou por civil. Professor, me dá um exemplo de crime propriamente militar. Olha para mim aqui, ó. Já te digo, ó. Ausentar o militar por mais de 8 dias. Ausentar o militar, é específico. Diferentemente de um crime impropriamente militar, ó. Matar alguém. Tem alguma especificação, matar alguém? Não. Então ele é o quê? Impropriamente militar. Beleza? Continua comigo, olha para a tela aí. Nós temos também uma classificação, olha para a tela, olha para a tela. Nós temos uma classificação também de crime próprio, crime comum. Crime próprio, só alguns. Crime comum, qualquer pessoa pode cometer. E eu ainda vou fazer outra classificação, ó. Crime de mão própria. Crime de mão própria é aquele crime que só alguns e não admite coautoria. Beleza? Não admite coautoria. Então vamos ver, olha só, crime comum qualquer pessoa pode cometer, crime próprio somente alguns, crime de mão própria só alguns e não admite coautoria. Perceba você que esse crime comum aqui é diferente desse crime comum aqui, porque esse daqui é relacionado, o antônimo dele é o quê? Crime militar. E aqui o antônimo de crime comum é crime próprio de mão própria. Perceba que uma coisa é crime próprio, outra coisa é crime propriamente militar. Beleza? Vejam que existem alguns, olha para mim, existem alguns crimes que podem ser crimes próprios e que não sejam propriamente militares. Por exemplo, o servidor público comete um crime próprio de peculato. Beleza? Agora, crime propriamente militar, só militar. Tranquilo?
preste atenção nessas diferenças. Então nós vamos fazer essa diferenciação em todos os crimes, para ficar mais fácil você entender como ele é, tá bom? Continua comigo na tela, olha aí, vai. Fora isso, vamos fazer também uma classificação que é, ó, crime material, crime formal de mera conduta. Veja, um crime tem, você vai ver, conduta e resultado, né? Crime material consuma-se com um resultado. Exemplo, o crime de homicídio consuma-se com resultado morte. Crime formal tem conduta e resultado e consuma-se com a conduta. Exemplo, crime de extorsão. Só no fato de constranger já há o quê? Já há um crime. Crime de mera conduta, esses crimes só têm conduta. Logo, só nele já é o quê? Já há que se falar nele. Por exemplo, o crime de insubmissão é um crime, né? Ausentar-se do serviço militar obrigatório, crime de mera conduta. Professor, me dá um crime do direito penal comum que é crime de mera conduta. Olha para mim aqui. O crime de violação do domicílio. Entrar ou permanecer no domicílio alheio, sem autorização. Ponto. Só tem a conduta de entrar ou permanecer. Beleza? Tranquilos? Então tá. Então eu tenho o crime material, formal e de mera conduta. Material, consumo com resultado. Crime formal tem conduta e resultado, consuma-se com a conduta. E mera conduta só tem a conduta. Tranquilo? Continua comigo, olha para a tela. Eu tenho também crime instantâneo e crime permanente. Crime instantâneo, a ação consumativa dele é imediata e pronto, acabou. Ó, crime, por exemplo, de abandono de posto. Agora, o crime, por exemplo, de homicídio, quando morreu já era. Agora, crime permanente, ó, a ação consumativa, ele se prolonga ao longo do tempo. Exemplo, a questão do sequestro e cárcere privado. Enquanto eu estou privando a liberdade de ir e vir, eu estou cometendo esse crime. Beleza? Eu também tenho um crime de dano e crime de perigo. Crime de dano, quando há ofensa ao bem jurídico, e o crime de perigo, quando há um perigo de ofensa ao bem jurídico. Esse é o momento consumativo, ó. Crime de dano, homicídio aqui, crime de perigo, por exemplo, a situação lá do CTB, da pessoa dirigir alcoolizada. Precisa que ela atropele alguém? Não, só o simples fato dela dirigir alcoolizada, ela já está cometendo esse crime. Beleza? Tranquilos aí? Tranquilos? Olha para mim. Veja que eu fiz um pouco correndo essas classificações, porque também nós vamos detalhar quando vier os crimes. Tranquilos aí? Beleza? Então tá. Penso que no próximo slide a gente já começa a falar dos crimes militares em espécie. Olha para a tela, meu querido, minha querida, olha aí. Então tá. Feito isso, vamos para um crime que é principal. Antes de mais nada, olha para mim aqui. Você que já assistiu aula conosco em alguma oportunidade, nesses quase 20 anos de que eu leciono aqui, direito penal, penal militar, processo penal e processo penal militar, dos crimes militares em espécie, eu sempre falo que tem o top 5. São os 5 principais crimes militares, os que mais caem. Um deles é o quê? Motim e revolta. Outro, deserção. Outro, insubmissão. Outro, abandono de posto. E outros são os desacatos, que nós temos 4 desacatos. Beleza. Esses 5 aqui, o top 5, fazem com que você fique o quê? Você tem que ir para a prova com todas as informações necessárias para esse crime. Para esses 5 crimes. E o principal, um dos principais, nós já estamos agora. Então já começamos o quê? Ó, já começamos de bate-pronto um crime muito importante. Então fica ligado nesse crime, que é o crime de motim e revolta. Olha para a tela que nós vamos aí e vou explicar direitinho para você. Olha para a tela. Então tá. Crime de motim e revolta previsto no artigo 149. Olha lá. Reunirem-se militares ou assemelhados. 1. Agindo contra a ordem recebida de superior ou negando-se a cumpri-la. 2. Recusando obediência superior
quando estejam agindo sem ordem ou praticando violência. 3. Assentindo em recusa conjunta de obediência ou em resistência ou violência em comum contra superior. Agora vamos para o próximo. 4. Ocupando quartel, fortaleza, arsenal, fábrica ou estabelecimento militar ou dependência de qualquer deles. Hangar, aeródromo ou aeronave, navio ou viatura militar, ou utilizando-se de qualquer daqueles locais ou meios de transporte para ação militar ou prática de violência, em desobediência à ordem superior ou em detrimento da ordem e da disciplina militar. Pena: reclusão de 4 a 8 anos com aumento de 1/3 para os cabeças. Olha que legal isso aqui. Já tem aqui na pena um aumento para os cabeças, que nós já falamos dos cabeças. Aí vamos lá. Revoltas: se os agentes estavam armados. Reclusão de 8 a 20 anos com aumento de 1/3 para os cabeças. Olha só, presta atenção comigo aqui, olha para cá. Se você analisar, analisa comigo aqui, ó. Analisa comigo aqui, eu vou fazer aqui, vou quebrar um pouco aqui. Olha lá, reunirem-se militares ou assemelhados. Olha lá, 1. Contra a ordem recebida de superior. 2. Recusando a obediência superior. 3. Assentindo em recusa conjunta de obediência contra superior. 4. Ocupando quartel, em desobediência à ordem superior ou em detrimento da ordem ou da disciplina militar. Olha para mim aqui. Perceba então que todos os incisos, inciso 1, inciso 2, inciso 3 e inciso 4, têm contra a ordem recebida de superior. Então, o que eu quero te passar? Você vai ver o seguinte, a primeira coisa que você vai colocar no seu caderno. Até porque, diante desse tempo todo que mexo com a preparação de concurso, eu vou te passar agora o resumo desse crime que você não esquecerá mais. Não esquecerá mais e você tem que levar isso para a sua prova. O que eu estou querendo dizer? Anota aí no seu caderno. Mais de um militar descumprindo ordem de superior, motim. Agora, mais de um militar armado descumprindo ordem de superior, revolta. Então olha para a tela aí que a gente vai anotar para você. Olha para a tela aí. Então, o resumo. Crime de motim é o quê? Mais de um militar descumprindo ordem de superior. Esse é o resumo e você consegue matar todas as questões de motim com essa informação. Agora, revolta. Mais de um militar armados descumprindo ordem de superior é o quê? Revolta. Beleza? Olha para mim aqui. Você poderia pensar, professor, precisa ser arma de fogo? Não necessariamente precisa ser arma de fogo. Porque olha o que está escrito na tela aí. Se os militares estavam armados. Aqui, armados. Beleza? Segundo ponto que você poderia fazer. Professor, existem 10 militares. 2 estão armados. Todos respondem, só esses 2 respondem por revolta ou os 10 respondem por revolta? Os 10 respondem por revolta. Porque a condição pessoal comunica-se com os demais. Se ele for o quê? Essencial para o crime. E o crime de revolta, sim. Mas veja, e um só? Não, um só não, porque olha o que está na tela. Olha na tela aí, vai. Olha na tela aí, Quando estão armados. Então é necessário, no mínimo, 2 militares armados. Beleza? E aí vamos fazendo aqui. Primeiro, o crime é de autoria coletiva necessária. Por quê? No mínimo, para o seu cometimento, é necessário, no mínimo, o quê? Mais de um militar. Olha para mim aqui. Um militar e um civil comete esse crime? Não. 2 militares e um civil. Aí sim. No mínimo, 2 militares. Beleza? Tranquilo? Esse crime é propriamente ou impropriamente militar? Propriamente. Olha só, olha para a tela que fica mais fácil. Olha para a tela, vai. Aí você vai ver, aqui, reunirem-se militares. Logo, é um crime o quê? Crime propriamente militar.
ok? É importante você ver. Vejam que, me dá um exemplo então, professor, a grosso modo, me dá um exemplo desse crime aqui. Olha para mim aqui, um exemplo típico. Eu, estando de serviço, num policiamento ostensivo, por exemplo, na esplanada dos ministérios, que estamos esperando, estamos distribuindo o policiamento, e eu falo com 3 policiais, falo, ó, vocês 3, eu estou ali próximo ao Congresso Nacional, e falo que eles vão ficar, por exemplo, em frente ao Ministério da Justiça. Vocês 3 se posicionem em frente ao Ministério da Justiça. Aí os 3 falam assim, Major, nós não vamos. Eu falei, não, eu estou dando uma ordem, essa ordem é legal. Se dirijam até lá e ficam lá, porque lá é o ponto que está destinado a vocês. Major, a gente não vai. Então vocês 3, se eles estiverem armados, vocês 3 estão presos pelo crime de revolta. Consegue entender? Consegue entender essa situação? Beleza? A grosso modo, descumprirem ordem de superior. Tranquilo? Eu já vi várias coisas nesse tempo aí de quase 25 anos de serviço. Então, realmente tem algumas situações que o cara falou assim, não vou assinar. Dois militares falaram, ó, assina esse documento aqui. Não vou assinar. Foram presos em flagrante pelo crime de motim. Beleza? Vamos continuando que tem mais informação. Olha para a tela aí, vai. Então tá. A ordem que o superior dá para esse militar, ele deve ser uma atribuição que esteja nas esferas de atribuição do militar subordinado. Eu não posso chegar, olhar para mim aqui, eu não posso chegar e falar assim, soldado e cabo fulano de tal, aqui está a minha, e o cabo da guarda e o soldado sentinela lá, aqui está a chave do meu carro particular, lavem o meu carro particular. Se eles falarem, não vamos fazer, eles cometem esse crime? Não. Porque não existe atribuição de lavar carro particular para nenhum. Afinal de contas, são policiais, ou então são do exército, e outra coisa, não existe essa questão de particular, porque senão haverá o quê? Haverá uma confusão do público com o privado. Beleza? Continua comigo, olha na tela lá. Vai. A grosso modo, o crime de revolta é o motim armado. Por isso que a gente coloca aqui, ó, a diferença aqui, ó, a diferença entre um e o outro é a presença de armas. Beleza? Olha só. Aqui, vou colocar 2 exemplos desse crime. Primeiro, olha para mim aqui, você vai notar que a greve dos militares configura esse crime. Até porque, numa escala de serviço, está lá, é uma ordem ali. Ou seja, tem um plano de policiamento, ou então um plano de contingência, e nesse plano de contingência é que tem as escalas, né? As escalas de serviço. Então, está amparado nesse plano. Então, esse plano, e você vai ver que muitas vezes tem um oficial, que é o escalante ali, que é o responsável pela situação das escalas, da questão de pessoal, e assina a escala de serviço. E se o policial ou se o militar não vai, um bombeiro militar, por exemplo, não, nós estamos de greve, não vamos tirar o serviço, aí é o quê? É a greve dos militares. E a greve dos militares, seja policial militar, seja integrante das Forças Armadas, ou seja bombeiro militar, configura o crime de motim. Motim ou revolta se estiver armado. Agora presta atenção. Aqui em Brasília, em 2000, tivemos o seguinte, véspera de 7 de setembro, em 2000. E aí o que acontece? Às 19 horas, os policiais falaram, não vamos tirar serviço. Em detrimento à questão de um aumento salarial que uma categoria teve e os policiais militares não tiveram. Não vamos... O que acontece? Cometeram o crime de motim. Agora, é importante você notar que o que tem acontecido mais nesse Brasil todo em relação a este crime, olha para a tela aí, por favor, olha para a tela aí, é essa situação que aconteceu na Bahia em 2002 e aconteceu em outros estados também. Eles ocupam quartel, e aí eles ficam, então, navio ou aeronave, e aí eles não saem de jeito nenhum. Tá bom? Olha só o que aconteceu. Lá no Ceará também, que passou, aí tivemos até a situação. Todos os militares ficam em um quartel e eles falam, não vamos sair daqui.
não vamos policiar a rua. Espírito Santo teve também essa situação e teve essa situação também no Ceará recentemente, aí que o senador Cid Gomes quis até numa escavadeira entrar e tal. Não ter, o que acontece? Não vamos trabalhar. Crime de motim. Crime de motim. Então é muito comum essa do inciso 4, ocupando o quartel. Mas olha só o fio da meada. Olha para a tela aí, vai. Olha para a tela. Ocupando o quartel, mas olha só, em desobediência à ordem superior. Porque a ordem superior é para quê? Para policiar. Para policiar. E ele não fez. Tranquilo? Vamos continuando. Eu pergunto, olha para mim aqui, é importante você notar que mais de um militar descumprindo ordem superior, motim. Mais de um militar armado, porque tem que ser armados, aí revolta. Tranquilo? E aí você vai ver que é um crime propriamente militar, é um crime próprio, tá bom? Não é qualquer pessoa que pode cometer militares. Então, é um crime propriamente militar. Tranquilos até aí? Beleza? Vamos para o próximo crime e aí a gente faz a diferenciação. Mas lembre-se, nós estamos estudando crimes contra a autoridade ou disciplina militar. Tranquilo? Vamos adiante. Olha para a tela. Vai. Próximo crime, crime previsto no artigo 150. Olha lá. Organização de grupo para a prática de violência. Olha lá. Reunirem-se 2 ou mais militares com armamento ou material bélico, interessante isso aqui que ele quer, de propriedade militar, praticando violência à pessoa ou à coisa pública em lugar sujeito ou não à administração militar. Pena, reclusão de 4 a 8 anos. Olha para mim aqui. Um crime é o crime de motim. Mais de um militar descumprindo ordem superior. Ponto. Agora, 150 é mais de um militar praticando violência. Não tem nada de ordem superior. Olha para a tela aí, por favor. Olha para a tela aqui. Não tem nada falando aqui de ordem superior. Então você vai ver aqui, ó, o motim é o quê? Mais de um militar descumprindo ordem superior. Aqui não, ó. Agora o crime de organização de grupo para a prática de violência, ó. Mais de um militar com armamento da corporação, olha só, praticando violência. Veja, e é importante olhar para mim aqui, tanto no motim como na organização para a prática de violência, só no inciso 4 que precisa ser dentro do quartel, o inciso 4 que é ocupando o quartel, mas os demais não precisa, e esse daqui também não precisa ser no quartel, tranquilo? Tranquilo? Então tá, continua comigo para a gente ver as diferenças. Olha para a tela aí, vai. Esse crime é um crime também de autoria coletiva necessária. Ó. Reunirem-se 2 ou mais militares. Então é necessário o quê? Mais de um militar. Vejam que se houver lesão corporal ou morte, porque esse crime necessita de violência, vai responder por organização de grupo para a prática de violência mais homicídio, por exemplo, ou organização de grupo para violência mais lesão corporal, por exemplo. Tá bom? O que eu queria fazer? É um crime propriamente militar. E é um crime próprio, porque está falando lá, reunirem-se militares. E crime propriamente militar. Beleza. Agora, olha só aqui essa situação. A linha F está falando aqui, ó, que a linha F do inciso 2 do artigo 9º nos fala a respeito da arma de fogo. Lembra? Não sei se vocês lembram disso. A arma de fogo. Olha para mim aqui que é mais fácil explicar para vocês. Eu não sei se vocês se recordam quando estávamos estudando o artigo 9º do Código Penal Militar. Lá no inciso 2, nós falávamos que a linha F ela está revogada. Professor, mas por que ela está revogada? Porque a linha F
era necessário que a arma que o militar estivesse e cometesse esse crime fosse a arma da corporação. Porém, como nós já falamos para você, a arma da corporação por si só não mais configura um crime como crime militar. Beleza? Beleza. Então tá. Feito essas considerações, para que encaixe, e aí nós sabemos que o fato em tela, o fato praticado, tem que estar no artigo 9º e depois tem que estar o quê? Tem que estar em um dos crimes militares, ou do Código Penal Militar, ou da legislação penal comum, de acordo com o inciso 2 novo da 13.491. Então nós temos sempre que ter o quê? Uma associação. Esse crime do artigo 150, olha o que diz aí. Vamos de novo analisar ele aí. Olha o que diz aí. Olha lá. Reunirem-se 2 ou mais militares com armamento ou material bélico de propriedade militar, praticando violência à pessoa ou à coisa, em lugar sujeito ou não à administração militar. O que ele está querendo dizer? Se você notar, você vai ver o seguinte, ó, o inciso A está aqui, ó, militar da ativa versus militar da ativa. Letra B, militar da ativa dentro do quartel contra civil, reserva ou reformado. Letra C, militar de serviço fora do quartel contra civil, reserva ou reformado. Letra D, militar em manobras fora do quartel contra civil, reserva ou reformado. E letra E, militar da ativa contra patrimônio sob administração militar ou ordem administrativa militar. Olha para mim aqui, presta atenção. O que anteriormente, antes da lei 13.491, era necessário? Era necessário que para o cometimento desse crime, para dar em alguma das alíneas do artigo 9º, era necessário o quê? Era necessário que fosse dentro do quartel. Porém, agora não precisa, porque nós temos vários crimes, a legislação penal extravagante, que também serve para a gente. Porque o que diz agora o inciso 2, os crimes previstos nesse código ou na legislação penal comum. Então, houve um aumento considerável. Então, o que eu quero que você veja? Atualmente, após a lei 13.491, para este crime, o crime do artigo 150, olha para a tela aí, você vai ver, olha para a tela aí, você vai ver o seguinte, eu quero que você leve essa situação aqui. Mais de um militar armado com material bélico de propriedade militar, praticando violência contra a coisa ou a pessoa, organização para a prática do grupo. E o motim, mais de um militar descumprindo ordem superior. Tranquilo? Essa situação aqui, olha para mim aqui, é que alguns policiais militares, erroneamente, são processados a questão do grupo de extermínio. É esse aqui, é esse crime aqui que pega no Código Penal Militar. Tranquilos? Tranquilos? Posso ir adiante? Então tá. Mais de um militar descumprindo ordem superior, motim. Mais de um militar armado descumprindo ordem superior, revolta. Mais de um militar com armamento bélico de propriedade militar, praticando violência contra a coisa ou a pessoa, o que é? Organização de grupo para a prática de violência. Tranquilo? Vamos adiante, vamos para o próximo crime. Então, aqui, eu vou fazer só a diferenciação. Então, motim, ó, vamos lá. Mais de um militar descumprindo ordem de superior. Agora, revolta, vai. Mais de um militar armado descumprindo ordem de superior. Agora, organização de grupo para a prática de violência. É o quê? Mais de um militar praticando violência com, aí é importante aqui, armamento militar contra pessoa ou coisa, vai ser o quê? O organização de grupo para a prática de violência. Lembrando que aqui é o 150, aqui é o 149, parágrafo único, e aqui é o 149. Tranquilos? Beleza? Olha para mim. Beleza até aí? Penso que esses dois primeiros crimes são crimes muito importantes, que você
não deve deixar. O que cai mais é o artigo 149, mas já teve prova e a ADES já cobrou até uma prova relacionada ao crime previsto no artigo 150. Tranquilos? Daqui a pouco a gente vem com a próxima aula. Fica com Deus.